Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diego Fares, o seu professor de Química aqui do QG do Enem. E hoje, galerinha, nós vamos para mais uma aulinha e a temática de hoje, ligações químicas, um assunto que é extremamente importante, tanto nas questões isoladas referentes somente a esse assunto, quanto dentro de outros contextos. Afinal, ligação química está presente em tudo que envolve a química. Vamos entender juntos essa temática? Vamos lá, galera! Primeiramente, o que é uma ligação química? Por que os átomos se ligam? Os átomos se ligam com o objetivo básico de buscar a estabilidade eletrônica. Essa estabilidade ela pode vir por meio de compartilhamento de elétrons ou até mesmo por transferência de elétrons. Isso, inclusive, vai caracterizar cada tipo de ligação. Então, bote esse detalhe muito importante na sua cabeça. Por que os átomos se ligam? Com o objetivo de buscar a estabilidade eletrônica. E um detalhe importante sobre essa estabilidade eletrônica é o seguinte: os cientistas, na época que foram começar a estudar as ligações químicas, eles perceberam que havia um grupo de átomos que não gostavam muito de se ligar, que são os gases nobres. Os gases nobres, galera, eles podem sim fazer ligações químicas, mas de um modo geral, na natureza, eles são encontrados na forma isolada. Aí os caras se perguntaram assim, pô, o que será que um gás nobre tem que os outros não têm? E a resposta para esta pergunta, galerinha, foi 8 elétrons na última camada. Os gases nobres, com exceção do hélio, que tem apenas 2 elétrons na camada de valência, eles possuem 8 elétrons na camada de valência. Então, os caras na época atribuíram a estabilidade de um gás nobre ao fato dele ter 8 elétrons na camada de valência. Essa regra, inclusive, nós conhecemos atualmente pelo nome de regra do octeto. A regra do octeto, ou teoria do octeto, diz que para um elemento químico alcançar a estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Não esqueça que camada de valência é a última camada do átomo, aquela que está mais afastada do núcleo. Inclusive, eu coloquei um exemplo aqui no quadro para vocês analisarem junto comigo. Olha só, aqui eu tenho um gás nobre neônio. O neônio tem 10 elétrons. Se eu fizer a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus-Pauling, vai ficar um S2, 2S2 e 2P6. Vocês estão percebendo que a camada de valência do neônio, que é a segunda camada, ela tem um total de 6 mais 2, 8 elétrons. Então vejam, o neônio é um gás nobre, ele tem 8 elétrons na camada de valência. Então isso, de alguma forma, dá estabilidade eletrônica para esse elemento. Um detalhe importante antes da gente continuar a nossa aula, galera, é que a teoria do octeto, ela funciona muito bem para os elementos representativos, que lembre lá da nossa aula de tabela periódica, são aqueles elementos que têm a distribuição eletrônica terminada em S ou P. A teoria do octeto não funciona muito bem para os elementos de transição, que têm a distribuição eletrônica terminada em D ou F. A teoria do octeto pode furar para alguns elementos representativos também. Vamos tomar como verdade, num primeiro momento, a teoria do octeto sendo absoluta, sendo correta. Tranquilo? Vamos aqui comigo então. Eu vou começar falando para vocês sobre o primeiro tipo de ligação, que é a chamada ligação iônica ou também chamada de ligação eletrovalente. Essa ligação ela tem como característica principal a transferência de elétrons. Para você ter a transferência de elétrons, é necessário que um átomo esteja a fim de dar elétrons, ele tenha mais tendência em perder. Nós estamos falando na tabela periódica dos metais, que tem uma alta eletropositividade, eles têm muita tendência em perder elétrons e eles precisam estar conectados com átomos que têm grande tendência em receber elétrons. São os ametais na tabela periódica. Tem um alto valor de eletronegatividade, tem mais tendência em receber elétrons, tem um alto valor de afinidade eletrônica também. Então, galera, basicamente a ligação iônica, se ela é caracterizada pela transferência, um vai ter tendência em dar elétrons,
o outro terá tendência em receber. A ligação iônica também pode acontecer entre um metal e o hidrogênio. Como o hidrogênio é mais eletronegativo que a maioria dos metais, isso significa que o hidrogênio terá tendência em receber elétrons e os metais terão tendência em perder elétrons. Então daí nós formamos uma ligação iônica. Para mostrar para vocês aqui, gente, como se forma e como se dá uma ligação iônica, eu vou utilizar como exemplo o clássico cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha. A ligação entre sódio e cloro é iônica e eu vou te mostrar como ela acontece. Num primeiro momento, eu fiz aqui as distribuições eletrônicas do sódio e do cloro. Observem, seguindo, claro, o diagrama de Linus-Pauling. Ao fazer a distribuição eletrônica do sódio, eu notei que a camada de valência dele tem um elétron. Normalmente, os elementos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência são os metais na tabela periódica. Fiz a distribuição eletrônica do cloro, o final da distribuição eletrônica dele deu 3s2, 3p5. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Normalmente, os elementos que têm aproximadamente 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência são os ametais. Agora, olha um detalhe interessante, galera. Nem sódio nem cloro são estáveis pela regra do octeto, porque a regra do octeto diz que eles precisariam ter 8 elétrons na camada de valência para se tornarem estáveis. Só que qual é o detalhe? No caso do sódio, como ele tem um elétron na camada de valência, teoricamente, para ele ficar com 8, ele teria que ganhar 7, o que é muito difícil, porque são muitos elétrons. Ou ele poderia também perder um elétron, porque olha bem isso aqui, olha bem, ó. Se o sódio perder esse elétron que ele tem na terceira camada, a camada de valência dele vai passar a ser a segunda. E a segunda camada terá 8 elétrons, ele alcança a estabilidade pela teoria do octeto. Então, por isso que na ligação iônica, os metais eles vão ter tendência em perder elétrons, porque os metais eles têm poucos elétrons na camada de valência. Tem 1, tem 2, tem 3. Então, para esses elementos é mais fácil dar elétrons para alcançar o octeto do que receber. Nos ametais é justamente o contrário. Os ametais, como tem um número maior de elétrons na camada de valência, no caso o cloro, para eles é mais fácil receber do que perder. Então quem tem 7 elétrons na camada de valência, para ficar com 8 basta ganhar 1. Aí olha só que interessante. Eu peguei essa situação e eu desenhei aqui os elétrons das camadas de valência do sódio e do cloro. No caso do elétron do sódio, eu representei por uma bolinha, e os elétrons do cloro eu representei por x. Isso é a representação da camada de valência desses elementos. O que vai acontecer? Como o sódio só tem um elétron na camada de valência, ele está muito interessado em doar esse elétron. E o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, está muito interessado em receber, vai ocorrer então a transferência de elétrons. O sódio transfere elétrons para o cloro. Só que quando o sódio perde elétrons, ele vira um cátion. Lembra das aulas de química básica? Ele vai se transformar num cátion. E o cloro, quando receber elétrons, ele vai se transformar num ânion, carga negativa. Opa! O sódio ficou com carga positiva. O cloro ficou com carga negativa. Carga positiva com carga negativa, eles se atraem. Ocorre uma atração eletrostática. E essa atração eletrostática nada mais é do que a ligação iônica propriamente dita. Tanto é, galera, que a ligação iônica é chamada assim não é à toa, porque ela é uma ligação entre íons. Na ligação iônica, você sempre terá um cátion e um ânion, um positivo e um negativo, e dessa forma eles vão se atrair, e essa atração é que nós chamamos de ligação iônica. Ficou claro, meus queridos? Agora, uma parte importante desse assunto de ligações iônicas é eu ensinar para vocês a determinar a fórmula de um composto iônico. Como você vai saber qual a fórmula que caracteriza aquele composto iônico? No caso do cloreto de sódio, que foi o primeiro exemplo que eu dei para vocês, é importante a gente entender que o sódio ele tem tendência em perder um elétron. O cloro tem tendência em receber um elétron, então é o casamento perfeito. Um quer perder um elétron, o outro quer receber um elétron. Agora, quando você tem um caso de ligação iônica, que, por exemplo, um átomo quer perder 2 elétrons e o outro só quer receber 1, ou um átomo quer perder 3 elétrons e o outro só quer receber 2.
Quando essas quantidades de elétrons doados e recebidos forem diferentes, o que eu faço? Vou explicar para vocês agora. Para isso, eu vou utilizar o exemplo do cálcio e do flúor. Nós vamos estabelecer a ligação iônica que acontece entre esses dois carinhas. Presta atenção comigo aqui, ó. Primeiramente, eu fiz a distribuição eletrônica do cálcio, seguindo, obviamente, diagrama de Linus Pauling, sempre. Fiz aqui a distribuição do cálcio, camada de valência, parou aqui em 4s2, ó, 2 elétrons. Então, cálcio é um metal. Fiz aqui a distribuição eletrônica do flúor, camada de valência segunda, 2 mais 5, 7 elétrons. É um ametal. Pensa comigo, o cálcio, ele é um cara que tem 2 elétrons na camada de valência. Então ele está a fim de perder 2 elétrons. Ele não pode perder só um, ele tem que perder 2. Porque ao perder 2, a camada de valência dele vai passar a ser a terceira com 8 elétrons. Aí ele alcança a estabilidade eletrônica, certo? Então o cálcio, para ele alcançar a estabilidade, ele precisa se transformar no íon cálcio 2+. Porque ao perder esses 2 elétrons, ele vai alcançar a estabilidade pela teoria do octeto, certo? Agora, olha comigo o flúor. O flúor tem 7 elétrons na camada de valência. O que vai acontecer? O flúor só precisa receber 1 elétron para alcançar a estabilidade eletrônica, ou seja, o flúor ele vai formar o íon F-. Professor, e agora como é que eu vou saber quantos cálcios e quantos átomos de flúor eu vou precisar para combinar esses dois carinhas aí? O cálcio precisa perder 2 elétrons, certo? Então o cálcio vai pegar e vai dar 2 elétrons. Só que como o flúor só recebe 1, você vai precisar de 2 átomos de flúor para receber os 2 elétrons do cálcio. Raciocina comigo. O cálcio, ele precisa dar 2 elétrons, certo? O cálcio precisa dar 2 elétrons. Só que o flúor só recebe 1. O que você vai precisar? Você vai precisar de 2 átomos de flúor para receber. Aí o cálcio dando 2 elétrons, os 2 átomos de flúor, cada um recebendo 1, você vai ter 2 elétrons doados e 2 elétrons recebidos. Na ligação iônica, o número total de elétrons doados e recebidos tem que ser iguais. Lembre-se que na natureza nada se cria, nada se perde, certo? Agora, galera, claro que na hora da prova, na hora de fazer uma questão, você não precisa ficar pensando em tudo isso. Você pode simplesmente usar a técnica de cruzar as cargas. Você deve estar me perguntando, o que é isso, professor? Primeiro, quando você vai montar uma fórmula de um composto iônico, sempre o cátion deve vir na frente do ânion, tá, gente? Nunca o contrário. Então, a fórmula do cloreto de sódio é NaCl. Se você escrever Cl e Na, ao contrário, tá errado. Primeiro você mostra quem está dando, depois você mostra quem está recebendo elétrons. Você vai pegar a carga do cálcio em módulo e vai jogar aqui do lado do flúor, e a carga do cálcio vai virar o índice de atomicidade do flúor. O índice de atomicidade é esse númerozinho aqui, ó, que indica a quantidade de átomos de flúor. A carga do flúor, que é -1, em módulo, você vai jogar para o cálcio e vai virar o índice de atomicidade do cálcio. Lembrando que essas cargas devem ser trabalhadas em módulo. Então esse 2 vai indicar a quantidade de átomos de flúor e esse 1 vai indicar a quantidade de átomos de cálcio que eu preciso ter nessa fórmula. Dessa maneira, a gente determina a fórmula de um composto iônico. Então esse composto iônico formado entre cálcio e flúor, ele vai precisar, para ser eletricamente neutro, para ter a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, ele vai precisar de 1 cálcio e 2 átomos de flúor. Agora, antes de eu colocar um exercíciozinho aqui para você fazer, eu preciso te passar uma dica aqui bem legal. Essa dica aqui, galera, é de um modo geral. Vejam bem. Os elementos da primeira família da tabela periódica, ou família 1A, família 1, como você quiser chamar, eles têm um elétron na camada de valência. Então, normalmente, quando eles forem fazer uma ligação iônica, eles vão para perder esse elétron. Vão formar íons com carga +1. Os elementos da família 2A ou família 2 da tabela periódica têm 2 elétrons na camada de valência. Quando eles forem formar ligação iônica, eles normalmente vão ter tendência em perder 2 elétrons. Formarão íons com carga +2. Os elementos da família 13 ou 3A da tabela periódica têm 3 elétrons na camada de valência. Normalmente, quando eles formam ligação iônica, eles vão para perder esses 3 elétrons.
Os elementos da família 5A ou 15 da tabela periódica, eles têm 5 elétrons na camada de valência. Quem tem 5, para alcançar a estabilidade eletrônica, que é ficar com 8 elétrons, eles normalmente vão ter tendência em receber 3 elétrons. Os elementos da família 16 ou 6A têm 6 elétrons na camada de valência. Quem tem 6 elétrons para completar o octeto precisa receber mais 2. Normalmente são íons de carga menos 2. E os elementos da família 7A da tabela periódica, que a gente viu o caso aqui do flúor, tem 7 elétrons na camada de valência, precisam receber um elétron normalmente para alcançar a estabilidade. Presta bem atenção nessa regrinha que a gente vai utilizar ela e até mesmo para tornar a sua forma de aprender muito mais prática. Mas antes, galera, eu preciso que vocês façam um exercício aqui para mim, combinado? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu te dei aqui o alumínio e o oxigênio. Eu quero que você determine para mim qual a fórmula do composto iônico formado entre alumínio e oxigênio. Pausa o vídeo nesse momento, enquanto eu dou uma apagadinha aqui no quadro, você vai fazendo a questão. Vamos conferir então o exercício que eu deixei para vocês para ver se ficou tudo ok. Aqui você teria duas opções. Você poderia fazer a distribuição eletrônica para o alumínio e para o oxigênio ou verificar a posição deles na tabela periódica, que seria mais prático e mais rápido. Mas se você fez pela distribuição eletrônica, não tem problema. Vejam bem, o alumínio número atômico 13, quando você faz a distribuição dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1, você nota que ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, esse elemento tem tendência em perder 3 elétrons, certo? Formando o íon Al3+. Lembre-se que os elementos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada vão ter tendência em perder. Aqui é o nosso amiguinho oxigênio com 8 elétrons, 1s2, 2s2, 2p4, distribuição eletrônica. Camada de valência 2 mais 4, 6 elétrons. Quem tem 6 elétrons para alcançar a estabilidade precisa receber 2. Então significa que o oxigênio formará um íon de carga O2-. O que você vai fazer? Escreve primeiro a fórmula do cátion, depois escreve a fórmula do ânion e cruza as cargas. A carga do ânion vira o índice de atomicidade do cátion em módulo. O 2 desceu e veio para cá. A carga do cátion vira índice de atomicidade do ânion. O 3 do alumínio desceu e foi para o oxigênio. Dessa forma, a fórmula correta do composto formado entre alumínio e oxigênio seria Al2O3. Essa é a fórmula do nosso composto iônico. Tranquilo, galera? Então vocês perceberam que assim, escrever a fórmula de um composto iônico é tranquilo, é muito simples. Você pode fazer olhando a posição dos caras na tabela e cruzando as cargas ou fazendo a distribuição eletrônica. Um outro detalhe importante que eu preciso falar para vocês para a gente finalizar essa primeira parte de ligações iônicas é falar sobre algumas características dos compostos iônicos, que isso aqui é muito importante para a prova do Enem. Precisa ter essa noção, tá? Primeiro, os compostos iônicos eles formam retículos cristalinos. O que seria isso, galera? Quando você imagina a fórmula do cloreto de sódio, que eu mostrei para vocês agora há pouco, o NaCl, você imagina logo assim, o Na e o Cl. Mas na realidade, o que acontece é que você vai ter na estrutura do NaCl vários íons sódio e vários íons cloreto, que é o nome do íon Cl-. Então é como se ao redor de um sódio você tivesse vários cloros e ao redor de um cloro você tivesse vários sódios. E você vai formando uma estrutura grande e altamente organizada, que é o retículo cristalino. Vou mostrar para vocês essa imagem aqui, que dá para vocês terem uma ideia, então, do grau de organização das partículas do retículo cristalino. Os cátions e os ânions, cada cátion fica rodeado por vários ânions e cada ânion fica rodeado por vários cátions. Dessa forma, você tem uma estrutura altamente íntegra, uma estrutura com um grau de organização muito grande, que é o retículo cristalino. Então, todo composto iônico terá o seu retículo cristalino. Uma outra característica é que os compostos iônicos eles são sólidos nas condições ambientes. Condições ambientes significa pressão ambiente e temperatura ambiente. Então, quando você pensa, por exemplo, no cloreto de sódio,
que é o principal componente do sal de cozinha, nós sabemos que o sal de cozinha é um sólido. Os compostos iônicos têm altas temperaturas de fusão e altas temperaturas de ebulição. Só para vocês terem uma ideia, galera, o sal de cozinha, o nosso cloreto de sódio, ele vai derreter, não é ferver não, ele vai derreter por volta de 800 graus, um pouco mais. É uma temperatura de fusão absurdamente alta. Isso significa que se eu pegar sal de cozinha, colocar numa panela e ligar o fogo da minha casa, sabe quando é que ele vai derreter? Nunca. Porque a chama do fogão da minha casa não tem uma temperatura alta o suficiente para fazer o cloreto de sódio derreter. Então, por aí você tira que se a temperatura de fusão de um composto iônico é muito alta, isso significa que os cátions e os ânions estão fortemente agarrados uns aos outros por causa do retículo cristalino. Outra característica, galera, é que eles são duros e quebradiços. Então, quando você imagina um cristalzinho, por exemplo, de sal de cozinha, você pega ele no seu dedo, você percebe que ele é durinho, e quebradiço significa que se você der uma porrada nele, ele vai se quebrar em vários pedacinhos menores. Outra característica é que os compostos iônicos, eles conduzem corrente elétrica se estiverem fundidos, ou seja, se você pegar um composto iônico e derreter, os íons se separam. Você passa a ter mobilidade dos íons. E mobilidade significa condutividade elétrica. A solução passa a ser eletrolítica, ela passa a conduzir corrente elétrica. Mas para você ter a condutividade elétrica de um composto iônico, não necessariamente você precisa derretê-lo. Você pode também colocar ele em água. Quando você joga um composto iônico em água, os íons se separam e aquela solução passa a ser uma solução eletrolítica. Ela passa a ser uma boa condutora de corrente elétrica. Isso significa, portanto, que a água salgada, ela conduz muito bem a eletricidade. Passei para vocês, então, as características da ligação iônica. Vou logo terminando esse bloco porque, na sequência, eu quero estudar com vocês ligação covalente. Até já! Muito bem, meus queridos. Agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre ligação covalente. Vimos que a ligação iônica, a característica dela é transferência de elétrons. Você precisa de um doador e um receptor de elétrons, metal a metal. A ligação covalente, ela é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons. Nessa ligação, você precisa ter dois átomos que querem receber elétrons. Então, quando você junta dois que querem receber, eles vão compartilhar elétrons. A ligação covalente, ela vai ocorrer entre ametais entre si, a metal com a metal, ou pode ocorrer também entre hidrogênio e ametal, visto que quando o hidrogênio se liga a um ametal, ele tem também forte tendência em receber elétrons. Vou mostrar para vocês o exemplo da ligação covalente com o nosso amigo cloro. Vocês lembram dos exemplos anteriores? Não preciso repetir a distribuição, que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Então imagine comigo a situação de um cloro querendo se ligar com outro cloro. Você tem aqui o cloro com 7 elétrons na camada de valência, que eu representei aqui os elétrons dele pelo xizinho, e esse outro cloro aqui com 7 elétrons na camada de valência, que eu representei por bolinha. Bom, se cada cloro tem 7 elétrons, eles estão querendo receber um para completar o octeto. O que a gente faz? A gente pega um elétron de cada um desses cloros e faz isso aqui, ó. Compartilha. De forma que esses dois elétrons compartilhados, eles pertencem aos dois átomos simultaneamente. Então, nessa jogada, ninguém saiu perdendo nada. Eles compartilharam. Então, vejam bem. Esse cloro aqui da esquerda, ele passa a ter 8 elétrons na camada de valência, aqui ó, 2, 4, 6, 8, porque esses dois elétrons pertencem a ele. E o cloro da direita, 2, 4, 6, 8.
também 8 elétrons na camada de valência, porque esses 2 elétrons pertencem também ao cloro da direita. Então isso que é a ligação covalente. Quando os átomos compartilham, o par de elétrons passa a ser dos dois simultaneamente. Um detalhe, galera, é que na ligação covalente, os átomos eles compartilham pares de elétrons. Isso tem que ficar bem claro. Então sempre que ocorrer uma ligação covalente, terá lá envolvido 2 elétrons. Essa ligação covalente nós representamos por um tracinho. Então você entende que esse traço simboliza 2 elétrons. E esses 2 elétrons estão sendo compartilhados pelos 2 átomos de cloro. Vocês viram que nessa representação eu omiti os elétrons da camada de valência, mas nós sabemos que eles existem. Essa molécula ela é constituída por 2 átomos de cloro. A sua fórmula molecular seria Cl2. Nós dizemos que essa representação que você mostra todos os elétrons é a fórmula eletrônica da molécula, porque você está mostrando todos os elétrons. Quando você omite os elétrons e mostra só as ligações, fórmula estrutural, porque você está mostrando aqui só a estrutura da molécula, você omitiu os elétrons. E quando você junta tudo e apenas mostra a quantidade de átomos que existe nessa molécula, você tem a fórmula molecular. A fórmula molecular ela é um resumo, ela não mostra nenhuma ligação, ela só mostra quantos átomos você tem naquela molécula. Fórmula eletrônica, estrutural e molecular. Lembrando, todas as espécies químicas que são constituídas por ligação covalente são chamadas de moléculas. Então, a partir de agora, nós vamos usar bastante esse termo. Uma outra dica também, galera, sobre ligações covalentes é que eu falei para vocês há pouco que a ligação covalente são 2 elétrons, é um par de elétrons. Os átomos eles podem compartilhar até 3 pares de elétrons. Então você vai perceber em algumas questões os átomos compartilhando apenas um par de elétrons, formando o que a gente chama de ligação simples, os átomos compartilhando 2 pares de elétrons, formando o que a gente chama de ligação dupla, ou no máximo os átomos compartilhando até 3 pares de elétrons, formando o que a gente chama de ligação tripla. Lembrando que esse compartilhamento não precisa ser necessariamente com átomos iguais. Podem ser entre átomos diferentes, sem problema algum. Agora, é claro, galera, que para você não perder muito tempo tentando escrever as estruturas, eu vou te dar logo uma dica preciosa. Como é que você sabe quantas ligações covalentes um átomo faz? Baseado na posição dele na tabela periódica. Os elementos da família 17, por exemplo, têm 7 elétrons na camada de valência. Então pensa comigo. Quem tem 7 elétrons na camada de valência, para completar o octeto, não falta só mais um? O número de elétrons que falta para completar o octeto é o número de ligações covalentes que ele vai fazer. Então vejam, se o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, quando ele fizer uma ligação, ele completa os 8. E aqui nesse simulado, vocês estão vendo que eu coloquei um elétron que teoricamente seria de um outro elemento aqui, um elemento qualquer que eu omiti, para não ficar muito poluído aqui de informação. E vocês percebem que quando o cloro compartilhar um par de elétrons, ele alcança o octeto. Então os elementos da família 17 farão apenas uma ligação covalente normal. Tranquilo? Os elementos da família 16. Esses caras têm 6 elétrons na camada de valência. Quem tem 6 elétrons na camada de valência, para alcançar a estabilidade, está faltando 2, certo? 6 elétrons na camada de valência, para alcançar a estabilidade, faltam 2. Quer dizer que esses caras aqui, eles vão fazer 2 ligações covalentes. Vou te dar o exemplo aqui do enxofre. Ó. O enxofre, o elétron dele é representado por X, reparem, 6 elétrons na camada de valência. Se o enxofre se ligar com alguém desse lado e com alguém desse lado, ele completa 2, 4, 6, 8 elétrons na camada de valência. Reforçando mais uma vez, galera, que essa bolinha ela está representando um elétron de um outro átomo que eu omiti, que está vindo se ligar com o enxofre. Agora um detalhe importante. Quem faz 2 ligações simples pode fazer uma única ligação dupla. Em termos de quantidade, é como se fosse equivalente. Então o enxofre ele pode fazer, ao invés de 2 ligações simples, uma dupla. Os elementos da família 15 têm 5 elétrons na camada de valência. Quem tem 5 para 8, faltam 3.
Então significa que esses caras vão fazer 3 ligações químicas. Dei o exemplo aqui do nitrogênio com os seus 5 elétrons na camada de valência fazendo 3 ligações. Ora, se o nitrogênio faz 3 ligações, quem faz esse número de ligações pode se apresentar fazendo 3 ligações simples, pode se apresentar fazendo uma dupla e uma simples, que somando dariam 3 ligações, ou pode fazer uma única ligação tripla, que somando também dariam 3 ligações. Os elementos da família 14, galera, da tabela periódica, têm 4 elétrons na camada de valência. Quem tem 4 elétrons na camada de valência, para alcançar o octeto, precisa receber mais 4 elétrons. Então significa que eles fariam 4 ligações químicas. Ora, quem faz 4 ligações químicas, no caso aqui do carbono, pode se apresentar fazendo 4 ligações simples. Olha as possibilidades de combinação. Uma dupla e 2 simples, dariam 4 ligações. 2 ligações duplas, também dá 4. Uma tripla e uma simples, também dá 4 ligações. Então essas são as possibilidades que eu vou encontrar no elemento da família 14. E o hidrogênio, galera? O hidrogênio é um cara tranquilo, de boa. O hidrogênio, para ser feliz, ele só precisa receber mais um elétron. Porque o hidrogênio ele já tem um elétron na camada de valência. Para alcançar a estabilidade, ele não precisa de 8 elétrons, ele só precisa de 2. Aí ele fica semelhante ao hélio. Então o hidrogênio, galera, sempre que vocês olharem para o hidrogênio numa questão, saibam que ele só vai fazer uma ligação covalente. De posse desses dados, agora eu quero apagar o quadro para mostrar para você na sequência como é que a gente monta as fórmulas dos compostos formados por ligação covalente. Vou mostrar para vocês agora como nós fazemos a montagem das fórmulas eletrônica e estrutural de algumas moléculas que eu coloquei aqui a fórmula molecular. No caso da água, vamos lembrar que o oxigênio é o elemento da família 16. Quem faz mais ligações fica no centro da fórmula. O hidrogênio só faz uma ligação. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, 2, 4, 5, 6, e o hidrogênio, cada hidrogênio tem apenas um elétron. Quando nós montamos essa estrutura, você percebe que o oxigênio passa a ter 8 elétrons na camada de valência, 2, 4, 6, 8. Dessa forma, nós montamos a fórmula eletrônica da água. Fórmula estrutural HOH. Essa é a fórmula da água. CO2, carbono da família 14, faz 4 ligações. O oxigênio, família 16, faz 2 ligações. Quem faz mais ligações eu coloco no centro da fórmula. Só que vejam, se o carbono faz 4 ligações e cada oxigênio faz 2 ligações, eu preciso colocar o carbono fazendo uma ligação dupla com cada oxigênio. Ó, carbono 4 elétrons na camada de valência, oxigênio 6. Do lado de cá, oxigênio 2, 4, vou botar 2 aqui em cima e 2 aqui embaixo. Dessa forma, vocês estão vendo aqui, ó, o carbono fazendo 4 ligações com o oxigênio. Cada carbono ficou com 8 elétrons na camada de valência, 2, 4, 6, 8, e cada oxigênio, 2, 4, 6, 8. Dessa forma, nós montamos a fórmula do CO2, o carbono fazendo 2 ligações duplas. Vejam, o carbono fazendo 4 ligações, que é o que ele precisa, é previsto para ele, e cada oxigênio fazendo 2 ligações. Na molécula de NH3, o nitrogênio, que é da família 15, faz 3 ligações. E lembre-se que o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. 5 elétrons na camada de valência, ele vai fazer uma ligação simples com cada hidrogênio. Então, um hidrogênio aqui, o outro hidrogênio aqui. Dessa forma, eu fecho aqui, ó, uma ligação desse lado, outra ligação aqui e outra ligação aqui. Fechei as ligações dessa forma, eu obtenho aqui, ó, o nitrogênio fazendo uma ligação com cada hidrogênio. Essa é a fórmula estrutural da molécula de NH3. N2. Cada nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Então, se o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência e ele precisa fazer agora 3 ligações,
eu necessariamente preciso fazer uma ligação tripla entre os dois nitrogênios. N2 é uma molécula que tem 2 nitrogênios na sua estrutura. Faz uma ligação, faz 2 ligações, faz 3 ligações. Fórmula estrutural, nitrogênio fazendo uma ligação tripla com outro nitrogênio. Mesma coisa, o oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Para se ligar com outro oxigênio, ele vai precisar fazer uma ligação dupla, porque cada oxigênio faz 2 ligações. Então, fecho uma ligação, fecho outra. Cada oxigênio com 8 elétrons na camada de valência. Fórmula estrutural do gás oxigênio. Aqui, por último, o CH4, carbono. 4 elétrons na camada de valência, faz 4 ligações com os 4 hidrogênios, uma ligação com cada hidrogênio. Fecha uma, fecha 2, fecha 3, fecha 4 ligações. Dessa forma, nós teremos o carbono fazendo 4 ligações, que é o previsto para que ele faça, e cada hidrogênio fazendo apenas uma ligação. Essa aqui, galera, são as fórmulas estruturais das principais moléculas mais simples que você deve atentar e treinar. Galera, a ligação coordenada é um tipo de ligação covalente. Ocorre o compartilhamento de elétrons, só que esse compartilhamento ele é cedido por apenas um dos átomos. Nós vimos que na ligação covalente normal, cada átomo contribui com um elétron para esse par ser compartilhado. Na ligação covalente coordenada, imagina essa situação. O átomo A, por algum motivo, já tem 8 elétrons na camada de valência, não necessitando fazer mais nenhuma ligação. No entanto, o átomo B tem 6 elétrons na camada de valência, necessitando fazer uma ligação e receber 2 elétrons. É possível que o átomo A se ligue com o B utilizando 2 elétrons apenas do átomo A. Dessa forma, o átomo A não perde absolutamente nada, ele continua com 8 elétrons na camada de valência, e o átomo B, 2, 4, 6, 8, ele passa a desfrutar dos 2 elétrons cedidos pelo átomo A. A ligação coordenada, galera, ela pode ser representada por uma seta, no sentido do elemento que está contribuindo com o par de elétrons para o que está usufruindo, mas normalmente nos vestibulares ela é representada simplesmente por um traço porque ela é uma ligação covalente. Professor, como eu sei quantas ligações coordenadas um átomo pode fazer? Pela posição dele na tabela periódica. Átomos que são da família 17 têm 7 elétrons na camada de valência, fazem uma ligação. Acabamos de ver isso, certo? A quantidade de pares de elétrons não ligantes, ou seja, aqueles pares que não fazem ligação química, eles vão ser responsáveis pelo número de ligações coordenadas que aquele átomo vai fazer. Então presta bem atenção aqui, ó. Quando o cloro faz uma ligação, vocês conseguem reparar que ao redor dele existem 3 pares de elétrons não ligantes? Isso significa que o meu cloro ele pode fazer até 3 ligações coordenadas. Pode fazer 1, 2 ou no máximo 3 ligações coordenadas. Um átomo que é da família 16, ele vai fazer 2 ligações químicas. Reparem, sobram 2 pares de elétrons não ligantes. Isso significa que ele pode fazer até 2 ligações coordenadas. Um átomo que é da família 15 vai fazer 3 ligações, sobra um par de elétrons não ligante, ele pode fazer até uma ligação coordenada. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo, galera, de como é que funciona essa parada de ligação coordenada. Vamos montar aqui a estrutura da molécula de SO2. Na estrutura do SO2, nós temos o átomo central, que é o enxofre. O enxofre ele tem 6 elétrons na camada de valência, certo? Aí o enxofre se liga com um oxigênio. Esse oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. E vocês sabem que o oxigênio, para se ligar com o enxofre, ele precisa fazer uma ligação dupla para poder alcançar os 8 elétrons que ele precisa. 2, 4, 6, 8. No entanto,
Quando o enxofre faz essa dupla com oxigênio, ele não precisa mais fazer ligação 2, 4, 6, 8. Ele já está com o octeto completo. Mas eu preciso adicionar mais um oxigênio nessa estrutura. O que nós faremos? Nós adicionamos aqui o oxigênio desse lado com 6 elétrons na camada de valência e ele fará uma ligação com o enxofre usando esses 2 elétrons que são somente do enxofre. Dessa forma, o enxofre se mantém com 8 elétrons na camada de valência e o oxigênio que tinha apenas 6 recebe esses 2 elétrons a mais vindos do enxofre. A fórmula estrutural ficaria o enxofre, a ligação coordenada, que pode ser representada por uma seta ou simplesmente um traço, e a ligação dupla com o oxigênio. Dessa forma, vocês viram que o enxofre é da família 16, ele faz 2 ligações covalentes, lembrando que pode ser dupla, não tem problema, e ligação coordenada, conforme o previsto, ele pode fazer 2 no máximo, mas pode também fazer uma ligação coordenada. Uma dica que eu dou para vocês de ligação coordenada é: você sabe que vai rolar ligação coordenada quando tiver esses elementos aqui envolvidos e normalmente quem recebe a ligação coordenada é o oxigênio. Porque lembra que o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele precisa receber mais 2 para completar o octeto. Então, quando a gente for fazer a aula de exercícios, eu vou treinar muito com vocês isso aí. Mas a dica que eu quero passar agora é essa. Quem faz a ligação coordenada são esses caras aqui, dessas famílias. E quem recebe a ligação coordenada, em 99% dos casos, é o oxigênio, que precisa de 2 elétrons para se estabilizar. Um outro ponto importante das ligações covalentes, ou melhor, que as ligações covalentes permitem a existência, é da alotropia. A alotropia ela é a propriedade pela qual o mesmo elemento químico pode formar mais de uma substância simples diferente. Por exemplo, o carbono ele pode formar basicamente 3 substâncias simples, que são as principais, diferentes umas das outras. O carbono ele pode formar o grafite, o diamante e o fulereno. O que esses 3 materiais têm em comum? São compostos exclusivamente por carbono. E qual é a diferença entre eles? É na fórmula estrutural. O carbono grafite, conforme vocês veem aqui, eles são átomos de carbonos formando estruturas hexagonais, formando placas de átomos de carbono, uma embaixo da outra. Vale ressaltar que o grafite ele é um material que possui excelentes aplicabilidades industriais. Ele é utilizado, por exemplo, como lubrificante, se ele estiver na forma de pó, e ele é um ótimo condutor de eletricidade. Existe o carbono na forma de diamante. O diamante, conforme a estrutura, nós sabemos que é o mineral mais duro que existe. A sua estrutura tem formato tetraédrico, o carbono forma estruturas tetraédricas de altíssima dureza. E o carbono ele pode também existir na forma de fulerenos, que foram descobertos em 1984, têm o formato de uma bola de futebol, que podem ser constituídos de 60 ou mais átomos de carbono. No caso do oxigênio, ele pode gerar 2 formas alotrópicas diferentes. O gás oxigênio, de fórmula O2, e o gás ozônio, de fórmula O3. Sabemos que o gás oxigênio é um gás inodoro e é basicamente ele que mantém a vida no nosso planeta. A diferença entre eles é um átomo de oxigênio. No entanto, o gás ozônio tem propriedades totalmente diferentes. Esse gás ele tem um poder oxidativo muito maior, ele tem um cheiro forte e irritante e é encontrado nas camadas mais altas da atmosfera, cuja principal função é filtrar a radiação ultravioleta que entra no nosso planeta. Um outro exemplo de elemento que possui formas alotrópicas é o enxofre, existindo na forma de enxofre rômbico e enxofre monoclínico. O enxofre rômbico é a forma mais comum, normalmente aparecendo na forma de cristais amarelos e transparentes, e o monoclínico é encontrado na forma de cristais em formato de agulhas, normalmente localizado em regiões vulcânicas. No caso do fósforo, ele pode ser encontrado em 2 formas alotrópicas, fósforo vermelho e fósforo branco. O fósforo vermelho é a forma mais abundante do fósforo existente na natureza e o fósforo branco é um sólido esbranquiçado
altamente instável e se entrar em contato direto com ar, pode gerar algum tipo de acidente porque ele é um material extremamente reativo e explosivo. Indo agora para o terceiro bloco da nossa aula sobre ligações químicas, eu preciso falar para vocês sobre ligação metálica. Essa ligação, galera, tem características muito particulares. Nós vimos, por exemplo, que a ligação iônica ela é caracterizada pela transferência de elétrons, certo? Você precisa de um elemento que queira dar elétrons e outro que queira receber. Na ligação covalente, já é diferente. Ambos querem receber. Ela é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons. E a ligação metálica? Nem uma coisa, nem outra, tá, gente? A ligação metálica, ela tem características bem peculiares. Primeiramente, eu preciso te falar que a ligação metálica, ela ocorre exclusivamente entre metais. É uma ligação química que une átomos de metais entre si. Esses átomos podem ser do mesmo elemento químico, por exemplo, quando você tem uma barra de ferro pura, ou seja, uma barra feita exclusivamente de átomos de ferro, os átomos de ferro estão ligados uns aos outros por meio da ligação metálica. Quando você tem uma mistura de metais, que é o que a gente vai falar já já, as ligas metálicas, uma mistura homogênea, os metais eles também vão se unir através da ligação metálica. Então, não importa se são átomos iguais ou átomos metálicos diferentes. Uma outra característica da ligação metálica é que ela vai apresentar retículo cristalino, igual nós vimos nos compostos de natureza iônica. Aprendemos que todo composto iônico ele tem um retículo cristalino, que é um grau de organização máximo da estrutura. Os metais também apresentam, mas no retículo cristalino dos metais, ele basicamente vai consistir em um agrupamento de cátions fixos, rodeados por um mar de elétrons. Professor, por que cátions? Vamos lá. Lembram da nossa aula de tabela periódica? Nós vimos que o raio ele aumenta justamente na direção dos metais. Aonde os metais estão na tabela periódica, o raio aumenta em direção a eles. Isso significa que os metais eles têm raio atômico grande. Em um átomo que tem raio atômico grande, galera, aquele elétron de valência, ó, tá aqui o núcleo, o elétron de valência. Aquele elétron de valência, ele está fortemente ou fracamente atraído pelo núcleo? Fracamente. Isso significa que os metais eles têm muita facilidade, muita tendência em perder elétrons. Então, facilmente você pega um átomo metálico e você vê ele sem o elétron. Como eles têm facilidade de perder esses elétrons, na ligação metálica você vai ter vários núcleos metálicos na forma de cátion. Por quê? Os elétrons das camadas de valência estão deslocalizados. Veja bem a palavra que eu usei agora, porque o Enem pode usar essa palavra quando você estiver lá fazendo a provinha, beleza? Deslocalizados significa sem localização. Isso quer dizer que os elétrons eles não têm uma localização definida. Vou mostrar para vocês aqui uma imagem para eu explicando melhor. Lembra que eu falei que na ligação metálica você tem os núcleos dos átomos, que são os cátions, e esses caras estão em posição fixa, eles não vão se mexer, e o que se mexe ao longo da estrutura são os elétrons das camadas de valência que ficam pulando de um átomo para o outro. Então, basicamente, é esse salto dos elétrons de um átomo para o outro que vai mantendo os núcleos metálicos fixos. Porque lembre-se que os núcleos são atraídos pelos elétrons ou os elétrons são atraídos pelos núcleos. Lembrando, gente, que esse movimento de elétrons ele é um movimento desorganizado. No entanto, quando você aplica uma corrente elétrica, esse movimento passa a ser organizado. Por isso que uma das características e propriedades dos metais é serem ótimos condutores
tanto de calor como de eletricidade. A condutibilidade térmica e elétrica, elas dependem desses elétrons das camadas de valência. São os elétrons que transferem o calor de um corpo para o outro e a energia elétrica de um corpo para o outro. Se os metais não tivessem essa característica de ter raios grandes e elétrons deslocalizados, você não teria essa propriedade nos componentes metálicos. E logicamente que quando a gente pensa em metal, é a primeira coisa que nos vem à cabeça, né? Você fala aí, pô, metal, pensei no metal. O metal ele é um ótimo condutor de eletricidade, ele é um bom condutor de calor. Tanto que nós utilizamos componentes metálicos na fiação elétrica da nossa casa, por exemplo, os fios de cobre que você tem na sua casa, que passam por dentro das canaletas, que vão chegar na tomada. As suas panelas, elas são feitas de componentes metálicos, porque os metais são ótimos condutores de calor. Uma outra característica dos metais, galera, é a maleabilidade. Maleabilidade significa que eles têm capacidade de formarem lâminas. A faca que você tem na sua casa, bem afiada, é uma lâmina metálica. A lâmina de barbear que você tem na sua casa também é uma lâmina metálica. Então os metais eles têm essa característica, facilmente você os transforma em lâminas. Existe uma outra propriedade, gente, que é a ductibilidade. Ductibilidade significa que os metais eles podem ser forjados em fios. Você pode pegar um componente metálico e fazer um fio dele. E eu citei para vocês agora há pouco o exemplo, que é a fiação da rede elétrica da nossa casa, que é feita de cobre, e cobre é um metal. Maleabilidade e ductibilidade são duas propriedades bem marcantes dos metais. Outra característica é que, de um modo geral, os metais apresentam altas temperaturas de fusão e ebulição. Então, quando você pensa num componente metálico, você imagina que já seja um cara muito difícil de derreter. Um exemplo disso, que era o que eu falei para vocês agora há pouco, é a panela que nós temos na nossa casa. A panela que você tem é feita de um componente metálico. E quando você coloca no fogo, claro que você não tem a preocupação de ai meu Deus, será que a panela vai derreter? Claro que ninguém fica preocupado com isso, porque sabe, a temperatura de fusão daquele componente metálico é muito alta. Claro, galera, existem exceções a essa regra. Você tem alguns metais como, por exemplo, o mercúrio, que é o único metal que existe no estado líquido, não esqueça disso. Todos os metais são sólidos, exceto o mercúrio, que é o único metal no estado líquido. Então, falando do mercúrio, ele é o único metal que existe no estado líquido. Isso significa que ele contraria essa regra, portanto ele tem baixas temperaturas de fusão e de ebulição. Um outro cara também é um metal chamado gálio. Esse metal ele tem um ponto de fusão por volta de 30 graus, que é quase a temperatura ambiente em alguns locais, enfim. Então, e existem outros, tá, gente? Então essa questão de temperatura de fusão e temperatura de ebulição elevadas é uma característica geral, beleza? Outra coisa que eu preciso falar com vocês referente à ligação metálica. Os metais, eles têm a capacidade de formar ligas metálicas. As ligas metálicas nada mais são do que junções de metais. Só que quando eu falo junção de metal, eu não estou me referindo a você pegar, por exemplo, um pedaço de ouro e um pedaço de cobre e colocar um do lado do outro. Não. Quando você derrete esses metais, quando você funde e os junta, formando uma mistura homogênea. Essa mistura homogênea que tem pelo menos um componente metálico, nós chamamos de liga metálica. E esse assunto aqui, galera, no que se refere à prova do Enem, que é uma prova contextualizada, os assuntos eles são sempre conectados com algum saber popular ou algum conhecimento, alguma curiosidade, alguma coisa que você usa no dia a dia, é de suma importância. Por quê? É isso aqui que vai mostrar para vocês a aplicação da ligação metálica. Primeiramente, você vai me perguntar assim, professor, por que existem as ligas metálicas? Qual a finalidade da gente pegar metais e juntar um com o outro? Bom, galera, quando você pega componentes metálicos e junta, você altera as propriedades desses componentes. Você cria um novo material que tem propriedades novas, características novas, que talvez
para aquilo que você queira usar, seja útil. Quer ver? Coloquei aqui alguns exemplos de ligas metálicas que, na minha visão, são as mais relevantes para você ter uma ideia, porque existe uma infinidade de ligas metálicas. Não dá para a gente saber tudo e conhecer a composição de cada uma delas. Mas só para você ter uma ideia. Eu acredito que vocês já ouviram falar ou até já viram um fusível. O fusível ele é muito utilizado em componentes eletrônicos. Por exemplo, o computador da sua casa, algum equipamento seu eletrônico normalmente contém o fusível. O fusível, galera, ele é um fio constituído de bismuto, chumbo, estanho e cádmio. E quando você junta esses metais, esses componentes numa determinada proporção, você dá a esse material a capacidade dele derreter quando passa uma certa corrente elétrica sobre aquele componente eletrônico. Uma das finalidades, ou a principal finalidade do fusível, é proteger o seu equipamento contra o excesso de corrente elétrica. De repente pode ser que tenha acontecido algum distúrbio na rede elétrica e a corrente elétrica que chegou, ela foi mais alta do que o equipamento foi capaz de suportar, do que o equipamento é projetado para suportar. Se não houvesse essa proteção, gente, que é o fusível, essa corrente elétrica ia entrar diretamente no seu equipamento, fazendo o quê? Causando diversos danos e talvez até queimando o equipamento. Quando a intensidade da corrente elétrica que passa por esse fio é muito grande, ela aquece demais esse fio. E quando ele é aquecido a uma certa temperatura, ele derrete. E aí, derretendo, ele não deixa aquela corrente elétrica entrar no seu equipamento. Você vai perceber que seu equipamento vai parar de funcionar, porque o fusível queimou. Mas ao invés de você trocar todo o seu equipamento, você troca só o fusível, que é questão de centavos, é muito baratinho o fusível. Então olha só que propriedade legal. Você junta metais com a finalidade de ter um material que tenha uma temperatura de fusão baixa perante a passagem de uma corrente elétrica. Entenderam? Só para vocês terem uma ideia da aplicabilidade das ligas metálicas, cada um com uma necessidade diferente, com uma propriedade diferente. Olha o caso aqui, gente, do ouro 18 quilates. O ouro 18, como as pessoas chamam, ela é uma mistura homogênea, toda liga metálica tem essa característica, de ouro, mais ou menos 75%, e os 25% restantes, prata e cobre. O ouro 18 é basicamente as joias que algumas pessoas utilizam. Então, se você tem alguma joia de ouro, se você já viu um cordão de ouro, um anel de ouro, alguma coisa assim, um brinco de ouro, normalmente essas joias elas são feitas de ouro 18 quilates. O ouro 24 quilates ele é considerado ouro 100% puro. E o ouro 18, quando você associa a prata e o cobre e derrete junto com o ouro, você dá uma resistência maior para aquele material. Então, quando a gente fala de uma joia, a gente não quer só uma joia porque ela é bonita, mas a gente quer um material que também tenha uma certa resistência, que não quebre com facilidade, que não se danifique com facilidade. E daí entra a questão de você juntar esses metais com o ouro. O ouro por si só ele tem uma certa resistência, mas não tão grande quando você faz a associação desses três componentes metálicos. Compreenderam mais uma vez? Então, no caso do ouro 18, a associação desses componentes metálicos gera uma resistência a mais ao material, o que é benéfico para a utilização desse componente na forma de uma joia, por exemplo. Uma outra situação, galera, um outro exemplo de liga metálica é o aço. O aço ele é constituído por ferro e carbono. Vejam, o carbono ele não é metal, o ferro é metal. Para ser uma liga metálica, você precisa pelo menos de um componente metálico. Quando você junta o ferro e o carbono, você cria um material que é um dos mais utilizados na nossa sociedade atualmente, que é o aço. Quando você fala em aço, é o edifício que talvez você more ou que algum colega seu mora, enfim, é feito de aço. O viaduto que você está lá andando de carro, de ônibus, passou pelo viaduto, a estrutura dele é feita de aço. Grandes construções têm a sua base feita de aço. O aço é um material, galera, que une resistência
e flexibilidade. Claro, se eu pegar uma barra de aço aqui, você não vai perceber a flexibilidade dela. Mas eu tenho certeza, meu querido aluno, que provavelmente você em algum momento da sua vida já ficou preso num trânsito em cima de um viaduto. E aí quando passa aquele caminhão do lado, o que é que o viaduto faz? Ele começa a balançar. E aí você fica com medo assim, pô, esse negócio vai cair aqui, professor, pelo amor de Deus. Na realidade, ele está balançando porque o aço ele apresenta essa flexibilidade que é justamente para dissipar o impacto. Coisa que você não conseguiria, essa dupla característica, resistência e flexibilidade, só com esses componentes isolados. Por isso que o aço é o queridinho da construção civil. Ele apresenta essa característica que é fundamental para você erguer um edifício. Você não pode ter uma estrutura 100% rígida, porque se der um vento, a estrutura ela não vai conseguir dissipar. Se der um certo tremor de terra, o material não vai conseguir dissipar aquele impacto. Então o aço ele tem essas propriedades muito interessantes. Outra liga, galera, que pouca gente conhece, mas é importante você ter uma ideia do que ela é o amálgama. O amálgama nada mais é do que uma liga metálica que contém mercúrio. Todas as ligas metálicas que contêm mercúrio são chamadas de amálgamas. O amálgama, ele normalmente é constituído por uma liga de mercúrio, prata e estanho. Esse amálgama, ele é muito utilizado nas obturações dentárias, aquilo que a galera chama no popular de panelão. Sabe quando o dentista vai remover a cárie do dente, que ele faz aquele buraquinho lá e não pode deixar o buraquinho, tem que tampar com alguma coisa. Ele pode utilizar resina, que é um material da mesma cor do dente, então você não consegue perceber, ou ele pode utilizar o amálgama, que é uma liga metálica que contém mercúrio, é um material extremamente resistente e tem uma boa durabilidade. Um outro exemplo de liga metálica é o bronze, galera, que é uma mistura de cobre e estanho. O bronze é utilizado na confecção de vários materiais, vários artefatos são feitos de bronze. Inclusive, quando você estuda história, você estuda um período histórico que o homem começou a trabalhar essa liga metálica, que é a famosa idade do bronze. E existe um outro material também que é o latão. Ele é feito de cobre e zinco. O latão ele é muito utilizado na confecção de alguns instrumentos musicais. Exemplo, a estrutura de um saxofone é feita de latão. Então, galera, vocês puderam perceber que essas aqui são as principais ligas metálicas e eu apresentei para vocês as características delas. O mais importante é que você entenda que cada uma delas tem uma aplicabilidade a um certo ramo, seja um ramo industrial, uso pessoal, enfim. Espero que tenha ficado tudo claro, meus queridos. Vamos encerrando por aqui e logo mais eu volto para darmos continuidade. Abraço a todos!